Assim para mim, prepare alguma coisa, porque se o palestrante não vier, você vai falar. E eu preparei. Olha, de repente, o que eu vou falar hoje, pode até muita gente falar, mas isso eu sei. Mas tem muita gente aqui que eu tenho certeza que não sabe. Eu vou falar sobre a alma. É tão bom a gente lembrar que nós temos uma alma. Sabe por que é bom lembrar? Porque alma é para quem está vivo aqui na terra. O espírito, quando ele está trabalhando no nosso corpo aqui na terra, a gente chama de alma, mas na verdade é um espírito encarnado. E vamos então aprender um pouquinho mais. A alma é um espírito encarnado. Além da alma e do corpo, como já vimos, existe no homem o perispírito. O corpo nada mais é do que uma veste carnal, um envoltório emprestado, de que se utiliza a alma para as suas manifestações no mundo da matéria. Então nós ganhamos para poder encarnar aqui, para poder aprender, para evoluir, para um dia pertencermos a um mundo melhor. Nós ganhamos um corpo, ora a gente vem como homem, ora a gente vem como mulher, e sempre aprendendo até um dia a gente já está tão sabida, tão sabido, que daí a gente já vai pertencer a um outro mundo. Mas, semelhante a esse nosso mundo, tem outros mundos, que de repente a gente não consegue aprender tudo, então a gente ainda vai para um outro mundo também de expiação, mas um pouco melhor do que esse. Então é muito importante a gente tomar conhecimento. Como por exemplo, aqui na nossa casa nós temos o curso básico, nós aproveitamos fazer uma terapia dentro da aula, nós temos o curso de cromoterapia, que muita gente vem se tratar, se sente bem, mas não sabe direito como que é, e nós temos toda quarta-feira, das 8 às 9, o curso de cromoterapia. E depois, quando terminar o curso de cromo, nós vamos fazer oferecer curso de oratória, tudo de graça. Tem muita gente que fala, mas eu não vou ser palestrante. O curso de oratória não é só para quem quer ser palestrante, é para a pessoa aprender a se apresentar, aprender a falar. Quando quiser falar uma coisa, ser objetiva, não ficar cansando, porque tem gente que fala, não, porque quando eu estava lá, naquela, sabe aquela gente, até chegar naquilo que quer falar. Então o curso de oratória é bom para todo mundo que quiser evoluir um pouquinho mais na maneira de conversar com outras pessoas. E aqui diz também, a vida orgânica pode animar um corpo sem alma, porém a alma não pode habitar um corpo sem vida orgânica. Por exemplo, nós ganhamos uma alma, um espírito vem num corpo. Esse corpo cria vida porque ganhou a alma, que é o espírito. Só que o organismo dele, ele precisa de tudo que a terra oferece para ele viver, para se alimentar, para estudar, para fazer um monte de coisa. E nós temos que entender que quando de repente uma pessoa morre, mas antes de morrer de vez, ela fica do jeito que a gente costuma dizer, morte cerebral. Essa morte cerebral está funcionando, o corpo dela, o organismo dela, por isso que fala vida orgânica, por causa dos remédios. Mas na verdade o espírito dela já se afastou, já não quer mais viver naquele corpo. É aonde muita gente oferece, a família doa órgão, né? E tem mais uma coisa, mesmo que a gente pode receber órgãos doados, se aquele espírito que recebeu o órgão doado, ele tinha que terminar a vida dele naquela época, não vai fazer efeito o órgão, vai rejeitar. Tem muita gente que ganha um coração, por exemplo, um rim, mas ele tem boas qualidades, então ele pode até aumentar mais um pouco o tempo de vida dele. Como tem outros que mesmo colocando algum
órgão não consegue, é porque tinha que ir embora mesmo. Deus é tão maravilhoso, gente, que é tão importante a gente buscar se conhecer, buscar conhecer a história do ser humano, buscar saber para a gente poder mais ainda valorizar. Então veja, tudo que nós precisamos está aqui no ar, está nas plantas, está nos alimentos, e muitas vezes, muitos de nós nem sabemos disso. Muitas pessoas, não digo que somos nós, porque eu acho que isso não, estraga lugar onde tem animais, que é a criação de Deus, fazem queimadas, morre muita gente por falta de ar, por outras coisas mais, porque são pessoas desavisadas, são pessoas que não buscam saber por que está nesse mundo, a fim de que está nesse mundo. E nós estamos aqui para evoluir e para também ajudar as outras pessoas a crescerem. Nós temos que dar, mas dar sem preocupar no que nós vamos receber, porque Deus, com certeza, quanto mais você dá, mais você vai receber. E aqui diz também, o corpo, estou com a garganta ruim, me desculpa, é de pintar, o cheiro da tinta. O corpo sem a alma é simples massa de carne sem inteligência. Nós, acho que vocês já souberam, teve uma época que foi muito divulgado, nasceram 2 crianças sem cérebros. Até que eles tentaram animar o corpo, era um monte de carne sendo animado, até que acabou morrendo. Mas essas crianças não tinham a alma. Antes delas virem no mundo, a alma já tinha se afastado e não deu para nascer uma criatura normal. Assim como também nas nossas vidas, dependendo do nosso comportamento, das coisas que nós temos que pagar, de outras vidas passadas, estrago em bebida, estrago em droga, estrago em comer demais, estrago em ser ruim. Nós às vezes nascemos e perdemos o olho, perdemos um braço, perdemos uma perna, ficamos com uma doença crônica. É tudo porque nós deixamos de fazer alguma coisa em ordem para nós, para a nossa evolução espiritual. Então eu acho que de vez em quando conversar sobre isso até que é bom. Eu preparei essa matéria e falei, a hora que eu tiver que falar no lugar de alguém, eu vou aproveitar para falar sobre isso, porque ainda dá tempo. Se vocês vieram da casa de vocês até aqui, dá tempo de vocês ouvirem e se melhorar em alguma coisa, como eu, quando eu escrevo alguma coisa, em primeiro lugar é para mim mesmo, depois então eu semeio, né? Daí eu passo para vocês. A alma, ao encarnar, eu nem sei o que eu sei, doa-se, ela consegue no reservatório cósmico universal, ela consegue o adubo etéreo da porção necessária de fluidos cósmicos. Quer dizer, nós, além do nosso espírito, que depois que nós estamos aqui ainda vivos nesse corpo, chamamos de alma, nós recebemos das forças cósmicas, do reservatório cósmico, do universo, né? Por isso que a gente sempre fala, o universo é impessoal. Se você pede, você recebe. E nós temos uma energia que nós podemos doar. Se eu olhar para ele e pensar que Deus te abençoe, que Deus te ajude, a minha energia vai ser direcionada para ele com amor, com vontade de ajudar, seja lá qual for os chakras que ele está precisando. A mesma coisa, uma pessoa que é ruim, quando ela abraça alguém, quando ela olha para alguém, ela também pode semear naquela pessoa uma energia ruim, que depois a gente chama de erva daninha. Então nós temos muito que aprender, e às vezes coisas do dia a dia a gente não pensa, não lembra, então é bom a gente pensar nisso também. Então nós temos uma porção de fluido cósmico, ou seja, fluido vital para a sustentação da vida orgânica durante o tempo de sua permanência no corpo. O nosso corpo, quando a gente nasce, dependendo do que a mãe e o pai foi, dependendo da hereditariedade, a criança pode trazer, que nem eu, no caso, meus pais não tiveram diabetes, meus tios
do lado da minha mãe, do lado do meu pai tiveram. Eu tenho diabetes, então eu tenho que tomar cuidado, porque eu sou uma pessoa que, se eu não souber me controlar, eu morro logo. Mas com a graça de Deus, eu tenho uns 40 anos já que eu tenho diabetes, e eu procuro sempre medir, porque a gente tem umas fitinhas que medem. Se eu vejo que está baixo, eu como. Se eu vejo que está alto, eu como alguma coisa que não tenha nada de açúcar, nada de massa, e tomo água, que é para ela baixar. Então, nós temos as doenças hereditárias. Nós temos uma árvore genealógica que, desde 5 gerações, nós podemos pegar a doença do tataravô, do avô, da mãe, entendeu? Ou do pai, ou do lado, não importa qual lado, nós podemos pegar. Tem muita gente que, dependendo de uma certa idade, já começa a usar óculos, outra já tem problema de rim, outra já tem de intestino, tudo isso porque também faz parte do nosso refazimento espiritual aqui na Terra. É como nós falamos, a mãe é a Terra. Então nós temos sempre que passar informação, receber informação, procurar aprender, dar a mão a quem precisa, buscar saber lá no alto com quem sabe mais do que nós, entendeu? Se a gente está indo por um caminho bom, vamos pegar a mão aqui de quem não está ainda sabendo aquilo que nós já sabemos. Nós temos que fazer essa troca. E isso é caridade também, porque nós podemos ser o maior doutor, o maior cientista, o maior especialista. Se não tivermos a caridade, ainda nós temos que voltar aqui até aprender a ser caridoso. É por isso que eu falo sempre, os médicos devem ser humanos, devem não ter aquele nariz empinado, devem olhar para o olho da gente, se preocupar com aquilo que a gente está sentindo. É claro que às vezes tem pessoa muito manteiga derretida, então tem que dar uma chamada, olha, não fica só pensando nisso. E nós sabemos que a palavra tem força. Então nós temos, por mais que está doendo, por mais que tem, eu vou melhorar, eu vou ficar bem, eu vou conseguir me tratar e vou ficar ótima. Tem sempre que jogar uma energia positiva, que é isso que levanta a gente, entendeu? Eu mesma tenho neuropatia, tenho diabetes. Se eu fosse me entregar, eu já estava numa cadeira de roda. Porque eu estou fazendo uns exames, porque gente de idade precisa de vez em quando fazer uns exames, né? O mentor também não vai ficar toda hora falando para mim o que eu tenho que fazer. Fiz uns exames, o próprio doutor falou, Dona Neuza, com esses problemas todos que você tem, é de admirar o que você faz. Puxa, você ainda dirige? Dirijo. Você enxerga? Enxergo, só quando é para uma letra assim tem que pôr óculos. Então, nós não devemos nos sentir coitadinhos, coitadinhas. Nós temos que se movimentar, se mexer, porque quanto mais a gente se mexer, o metabolismo da gente trabalha melhor. Quanto mais fica parado, vai engordando, daí cada vez mais devagar. Chega uma hora que você nem anda mais. Então, tudo isso é bom nós procurarmos dentro de uma casa espírita tomar conhecimento. Porque de repente não é todas as casas que têm essa liberdade de falar esse jeito, essas coisas. Mas os nossos mentores falam com a gente e eu capto tudo que ele fala, daí eu fico procurando o que eu vou falar. Daí eu busco falar, é o que deu. Falei, vou falar da alma. E essa lição da alma está no 1º ano. Por isso que eu falo, tanta gente vai em tanto lugar, vem aqui, se sente bem, por que não faz escola? A escola é uma terapia, você aprende tudo que é o básico que nós devemos saber para a gente viver melhor, para a gente ajudar melhor o outro, para a gente conviver melhor na nossa casa, mas sempre lembrar que eu, você, nós estamos aqui para nós. Nós temos que ajudar o nosso próximo, mas nós temos que ter dentro de nós o que vai oferecer para o próximo. Porque tem gente que se anula completamente para ajudar quem ama, ou um filho que é doidão, só que ela está aqui para ela também. E nós temos que saber a nossa hora e a hora da gente poder doar, semear com as outras pessoas. A alma, após a morte, volta ao mundo espiritual, conservando plenamente a sua individualidade. Cada vez que uma pessoa desencarna, ela vai na justiça divina e lá tem que nem um clichêzinho, desde quando nós fomos criados.
E lá vai falando, olha, você passou por isso porque você fez aquilo, você é bom porque você sempre teve caridade, você tem defeito porque você fez isso, você teve câncer porque você já enforcou não sei quem, ou então você já se enforcou em outra vida. Lá traz todo o histórico de cada um. Então a nossa alma sempre vai conservar a nossa individualidade, aquilo que nós somos. E a sua individualidade é comprovada pelo seu perispírito, que guarda a aparência da sua última encarnação. Cada vez que a gente reencarna, ora em homem, ora em mulher, o perispírito vai se amoldando, ora homem, ora mulher. É por isso que às vezes tem alguns desvios, é por isso que às vezes nós encontramos homem com alma de mulher, mulher com alma de homem. Agora, não é problema nosso, o nosso problema é tratar bem, não fazer julgamento, não ficar separando, que nem eu vejo, imagina, em futebol, uma coisa que é só assistir o jogo e brincar, gritar, ficam homens lá imitando macaco. O que é isso? Que ignorância! Tem dinheiro para ir num clube assistir um futebol e não tem dinheiro para ir aprender a ser mais inteligente, menos ignorante? Não pode, gente. Nós temos que respeitar todo mundo. Nós não sabemos se um dia nós vamos ser negro ou se um dia vamos ser, como fala, albino, né? Nós não sabemos, entendeu? Dizem que o albino não sabia se ia para lá ou para cá, acabou ficando branco. Mas seja lá o que for, por alguma razão, não é problema nosso. Nós temos que procurar respeitar o nosso próximo, se a gente quiser ter respeito também para nós. E a sua individualidade é comprovada pelo perispírito. Porque o perispírito, vamos supor que a gente queira ver como é o Frei Bernardo, para quem assim não vê, mas num trabalho de materialização, ele vai se mostrar como ele era quando ele estava na última encarnação. Eu sei que tem outras encarnações que podem até mostrar, na terceira, lá atrás, como que ele foi, quem ele foi. Porque eu sei que do Emmanuel, por exemplo, conta a história quem ele era não sei quando, depois que ele foi não sei aonde, depois ele veio lá de Pompeia, depois ele foi em Portugal, depois ele veio ajudar aqui. Então, é que a gente não dá conta nem de aprender o que nós precisamos, então a gente não consegue saber tudo. Mas esses grandes nomes aqui no Brasil, de grandes espíritas de luz, tem até o histórico deles, entendeu? Mas o mais importante no momento é nós procurarmos ser uma pessoa de respeito, uma pessoa de palavra, uma pessoa boa, uma pessoa que tem o ouvido para ouvir, como também a gente pode falar não quando é não e sim quando é sim. Não é porque somos espíritos que nós temos só que falar sim. De repente a gente pode chegar e falar, olha bem, você me desculpa, eu gosto de você, mas está errado o que você está fazendo. Você não deve fazer isso. Como que você quer estar bem com esse comportamento? Entendeu? Que nem pessoas. Hoje mesmo me ligou uma pessoa. Ai, dona Neuza, a senhora não gosta mais de mim? Eu falei, eu gosto de todo mundo. Mas tem uma coisa. Se você tem um problema, vá naquele médico. Se trate com aquele médico. Se você não gostou dele, vá no outro. Agora, não fique indo se tratar da mesma coisa em 2, 3 médicos. Dá confusão. Eu falei, é o seu caso. Você vem aqui, de repente você some, vai numa outra casa, daqui a pouco vai em 2, 3 de uma vez só. Não pode ser assim. Você tem que escolher qual é a casa que eu me sinto bem, que eu me dou bem, que eu gosto. Daí vai lá. Se você está em dúvida, vai numa outra, porque não é proibido ir. Você pode ir em tudo quanto é casa, mas na hora do tratamento, faça naquela que você tiver firmeza, que você acreditar, porque é errado. Você vai em uma, vai em outra, no fim você consegue ficar cada vez pior, e daí você fala, a doutrina, não gosto. Não é assim, não. É nós que temos que saber escolher o que é melhor para nós. A alma transporta consigo, registrada no perispírito, todas as suas realizações, atos e pensamentos. É por isso que nós, naquele clichêzinho, nós tomamos conhecimento no mundo espiritual, quando a gente desencarna, tudo que nós fomos e por que nós temos e por que tivemos determinadas doenças, determinadas famílias, determinados filhos,
Tem filho que bate no pai, tem pai que bate no filho, tem mãe que mata filho. Quer dizer, vai saber lá a história dessas criaturas, né? A gente tem que saber. Então, nada melhor do que a gente ser uma pessoa, assim, bacana, de fé, que acredita em Deus, que quando vê uma criança perfeita, tem tudo direitinho, na hora certa acontece tudo com ela. Quando vê um menininho perfeitinho, tudo bonitinho, não é bacana assim? Então nós temos que buscar, pensar um pouquinho na beleza que Deus nos oferece, em tudo que Deus nos dá, nas oportunidades que nós temos e às vezes nós não conseguimos aproveitar. Aqui diz também, enfim, todas as conquistas que obtivemos através da nossa última encarnação, deixando no mundo, quando nós deixamos o mundo físico, o nosso corpo carnal é tudo o que com ele se relaciona e pertence ao plano transitório da matéria. Então, olha, o nosso corpo carnal perece, ou é cremado ou ele se perde. Agora, o nosso espírito é que vai. E a partir da hora que o corpo morre, a alma já é um espírito, porque a alma só é alma quando ela está num corpo vivo, entendeu? Então daí o nosso espírito já vai, dependendo, é como uma energia, é sugado, dependendo do tipo de energia que nós tivermos, nós vamos naquele lugar. E tem muitos espíritos teimosos que não quer passar a crosta para ir no mundo espiritual, ele fica aqui na erraticidade. Outros teimam em querer ficar na casa. Quero tomar conta do meu filho, quero tomar conta dos meus bens materiais. Não pode, nós temos que se entregar para Deus. Deus é que sabe o que nós merecemos e para onde nós devemos ir. Porque a hora que a gente morre, nós não temos nada melhor do que se oferecer. Ou então alguém que nem o Chico Xavier, ele falou assim, olha, eu sei que eu vou morrer num dia de festa, num dia de alegria, e é assim que eu quero todo mundo, porque ele fez tudo o que ele sentiu, ele passou bem, tinha doença física também, mas no mundo espiritual ele foi maravilhoso, e ele morreu bem quando o Brasil foi campeão. Então, quer dizer, por mais triste que todo mundo fala, ai, coitado do Chico, foi embora, mas ao mesmo tempo a gente lembrava que ele tinha falado que ele ia num dia alegre, então a gente acabava falando, ai, que Deus te abençoe, Chico, que você vá no outro mundo e seja muito feliz. Então veja, nós podemos até sentir a presença, e quanto mais a gente vai sentindo, mais nós temos que se oferecer para Deus. Faça o que você achar que deve fazer. Eu mesma falo, se eu puder um pouquinho mais, eu quero, mas se eu não puder, Deus é que sabe. Porque quem tem filha solteira, quem tem uma filha que ainda trabalha, a gente logo pensa, né? A filha se aposentando, a outra filha já tem a companhia da irmã, então tudo bem. Mas Deus é que sabe. Ninguém sabe a nossa história, nem nós mesmos. A gente só sente que tem que se cuidar. O tempo vai passando, nós temos que ter idade, mas nós não precisamos ter tanta dor. Se a gente puder não ter dor, melhor. Agora, tem gente que não liga, fica desanimada, estou velha e tal, mas não deve continuar bonita, se arrumando, sendo cheirosa, indo no médico e tomando remédio se precisar, porque é assim que a gente vai agradar a Deus. Pela morte a alma regressa no todo universal e nele é absolvida tal como a gota d'água se dilui no oceano. Não, quando a gente morre, nada é perdido. Lembremos que a vida eterna é a do espírito e a vida do corpo é transitória e passageira. Então, quando a gente morre, o corpo fica, mas a alma vai, porque nós somos espíritos eternos. E teve uma pessoa que falou para mim, eu tenho tantos problemas, mas quando eu lembro que eu sou um espírito eterno, eu fico alegre. E é verdade, né? Como a gente sabe que nós somos espíritos eternos, a gente sabe que sempre vai ter tempo de melhorar. Se não conseguir tudo agora, na outra, o importante é saber que não é porque tem tempo para melhorar que a gente vai se acomodar. Não, quanto mais a gente procurar melhorar, melhor ainda. A separação no momento da morte é tanto mais penosa para o espírito quanto maior tiver sido o seu apego à matéria. Por isso que se fala, se a gente depender da nossa vontade, a gente pode até falar, ai Deus, tal, mas nós não podemos nos apegar à matéria. Nós temos que fazer o nosso trabalho
Cada dia é um dia. Hoje, graças a Deus, passei um dia maravilhoso. Que Deus me permita que eu durma bem e amanhã eu possa continuar. Muita gente continua e muita gente morre. Quando está na cama, dá qualquer coisa e morre. Meu pai estava cantando uma folhinha, foi na minha irmã e rompeu a veia do coração, morreu. E ele estava alegre cantando, porque ele foi uma pessoa boa, ele não tinha que se preocupar. Eu vou para o inferno, vou para o céu. Não, tranquilo. Cada dia é um dia e viver da melhor maneira possível. E ao contrário, será tanto mais suave quanto maior tiver sido o seu desprendimento das coisas terrenas. Nós não devemos nos apegar tanto. Quando a gente tiver qualquer coisa, Deus é que sabe. O que Ele achar que é melhor, melhor para nós. E aqui diz, reportamos-nos aqui as desencarnações normais, isto é, as que sobrevêm pelo esgotamento dos órgãos, em consequência da idade. Minha mãe morreu com 94 anos. Ela era palmeirense, ela era italiana, assistiu futebol, depois, de repente, rompeu aí a veia da cabeça, morreu. Então, veja, tem pessoas que vivem até acabar tudo que podia no corpo. E tem pessoas que estão andando, cai um vaso na cabeça, mata. Está andando, cai o avião, morre. A gente não sabe a história de cada um. Mas lá atrás, Deus, os nossos irmãos, os nossos anjos que intercedem por nós, eles sabem. Nós é que não sabemos. Que nem agora, enquanto eu estou falando, eu não sei quem está percebendo, mas os irmãos do plano maior já sabem o que cada um veio buscar. Eu não sei, porque eu já estou vendo uma energia mais escura, uma energia mais clara, então por aí dá para eu deduzir, mas eu não sei, mas ele sabe. Então basta a gente se oferecer e falar, olha, a minha preocupação no momento é essa, coração, é perna, é dor, é não sei o que, tal. E eles já vão direto naquilo que a gente está pedindo para eles. Agora o que fala? A morte é apenas a destruição do corpo, quando cessa nesta a vida orgânica. Muitas vezes a alma tem conhecimento do seu desprendimento definitivo do corpo e então coopera com todos os seus esforços para desfazer inteiramente os laços de ligação. Tem pessoa que percebe quando vai embora, então ela até colabora. Que nem, por exemplo, não sei se vocês lembram da irmã Dulce. A irmã Dulce vibrava tanto para ela não morrer, que ela ficou agonizando. Não, tinha que morrer e não conseguia, porque vinha lá energia. Então, até nossos familiares, por mais que a gente ame, se a gente perceber que a criatura tem que ir embora, seja feita a sua vontade, meu Pai. Aqui na terra, como lá no mundo espiritual. Não dá para falar mais, porque já começamos um pouquinho atrasado, mas eu queria passar para vocês isso, porque muita gente já até sabia, mas outras pessoas gostaram de ouvir? Então já está bom, já melhorou. Então vamos agora, venham aqui, meus queridos, vamos agora